mesclar um pouco entre a convivência com a diálise junto com as normas da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Anvisa, Ministério da Saúde e afins. Vou começar falando então sobre a insuficiência renal, que é uma condição, né, na qual os rins eles perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. E a gente tem dois tipos de insuficiência renal, que seria a insuficiência renal aguda, a IRA, e a insuficiência renal crônica, que é a IRC. A insuficiência renal aguda, ela pode acontecer, como o próprio nome diz, de uma forma agudizada, através de uma rápida miólise, um processo inflamatório sistêmico, né? E geralmente os níveis de creatinina e de ureia desses pacientes que entram em insuficiência renal aguda, eles estão bem altos. Só que a gente vai vendo uma normalização desses níveis de uma forma gradativa. O paciente que ele é insuficiente renal aguda, ele pode entrar em diálise de urgência, né? Não só de um paciente com insuficiência renal crônica que vai entrar em diálise, mas esse paciente que também entra em IRA, ele pode, de certa forma, entrar em diálise, mas de uma forma urgente, geralmente quando esses níveis de toxinas, que são a creatinina e a ureia, estão muito elevados, e a gente precisa, de certa forma, recuperar a homeostasia desse paciente. E a insuficiência renal crônica, que é uma perda gradativa da função renal, e ela pode ocorrer através de doença crônica, como diabetes, hipertensão, e até mesmo câncer renal. Aqui é ilustrando já o que eu falei sobre a insuficiência renal crônica, e a gente tem a insuficiência renal crônica terminal, onde ocorre uma maior perda da função renal, que fica entre 85% e 90%, onde vai ocorrer o aumento dessas toxinas e de água no sangue, né, e fazendo com que seja necessário, então, iniciar o tratamento de substituição de função renal, que seria a diálise. Na insuficiência renal, depois que o paciente ele tem esse diagnóstico, ele vai ser classificado em estágios. A gente tem desde o estágio 1, que é o estágio onde eu tenho uma taxa de filtração glomerular de 90% ou mais, indicando dano renal, mas com uma taxa de filtração glomerular normal. Estágio 2, que a TFG vai ser de 60% a 89%, indicando dano renal, e uma diminuição leve da TGF, da TFG. O estágio 3, que tem uma taxa de filtração glomerular de 30% a 59%, indicando uma diminuição pouco severa da taxa de filtração glomerular. O estágio 4, que a TFG é de 15% a 29%, que tem uma redução severa nessa taxa de filtração. E o estágio 5, que é inferior a 15%, indicando a falência renal, onde geralmente os indivíduos eles já vão ser indicados para o tratamento dialítico. Dentro desses estágios, né, dentro desse tratamento que a gente vai fazer com o paciente renal crônico, a gente tem uma coisa que é interessante, que muitas vezes o pessoal que é leigo não sabe, é que o paciente que é insuficiente renal crônico existe. O paciente renal crônico em tratamento conservador, que é aquele paciente que ele vai tentar, de certa forma, através de medicação, de alguns tratamentos clínicos prévios, né, estabelecidos pelo nefrologista, manter a função renal dele sem que haja uma perda rápida, evitando que esse paciente entre, de certa forma, mais rápido no tratamento dialítico. E o paciente que tem insuficiência renal crônica já em tratamento dialítico. A terapia renal substitutiva existem três formas, né, da gente realizá-la, que é a hemodiálise, que é através de máquina, diálise peritoneal, também de máquina, e o transplante renal, que é cirúrgico. Vou começar falando um pouquinho então da hemodiálise.
Na hemodiálise, a gente vai trabalhar com máquinas que vão fazer uma função renal exógena. Então, como que isso vai funcionar? O paciente que vai entrar em diálise, existe toda uma preparação para que possa ocorrer efetivamente esse tratamento. Então, geralmente, quando o paciente ele já está lá no estágio 3, no estágio 4, em tratamento conservador, via consultório, o médico nefrologista ele já fala, olha, você está tendo uma perda gradativa da tua função renal, está aumentando a toxina no teu sangue, existem os riscos que podem ocorrer por conta desse aumento de toxina, então a gente já vai ter que iniciar o preparo para diálise. Geralmente, esse paciente que vai preparado para diálise, é feita uma fístula arteriovenosa, que geralmente é a ligação entre a artéria ulnar e a veia cefálica, né, do antebraço, e isso vai fazer com que esse ligamento é feito em centro cirúrgico, geralmente um vascular e um nefrologista acompanhando para ver se está tudo certo. E depois que essa fístula é feita, o paciente ele vai guardar a maturação dessa fístula por cerca de 40 dias. Nisso ele vai tendo um acompanhamento dentro do consultório, né? Não só do médico, mas de toda uma equipe multidisciplinar, para que não ocorram danos da circulação desse paciente e também para que não ocorra hemorragias ou que o paciente ele venha causar algum tipo de dano para que a gente não perca essa fístula e ela entre em diálise de forma funcional. Então essa fístula ela vai ser, como eu já falei, realizada dentro do centro cirúrgico. Depois dos 40 dias, a gente precisa ver a evolução dessa fístula, ver se ela tem frêmito, pulso, um diâmetro adequado, porque se não tiver um diâmetro adequado, não adianta nada eu fazer a fístula, porque quando eu vou colocar esse paciente na máquina, eu preciso ter um fluxo na máquina. E para que não ocorra coagulação desse sistema que está mostrando na imagem, eu preciso de um fluxo grande. Geralmente, os médicos nefrologistas gostam do fluxo em torno de 300 a 400 ml minuto. Mas isso vai variar de acordo com o paciente, a coagulação desse paciente também, e vai depender da máquina, existem uma série de coisas que dependem para que ocorra esse fluxo. Toda vez que esse paciente ele vai chegar em diálise para a gente, lá na unidade de diálise, ele vai fazer hemodiálise, o que acontece? Esse paciente ele é pesado antes, existe um peso seco que é predeterminado pelo médico nefrologista, onde o médico vai calcular esse peso seco, ou seja, o peso seco é aquele que o paciente, é o peso que o paciente precisa ter sem estar inchado, sem estar demasiado. Então, o paciente chegou lá na unidade de diálise para iniciar o tratamento dialítico dele. O médico vai lá, vai fazer todos os cálculos, ó. Então, esse é o peso seco do paciente. Geralmente, na hemodiálise, que a gente utiliza essa máquina, que hoje em dia tem de várias marcas, de vários, das mais modernas até as mais ultrapassadas, quando esse paciente chega e a gente já coloca ele na máquina com esse peso seco, a gente já informa ele, ó, esse é seu peso seco, quando você chegar aqui para fazer diálise, eu vou saber se você excedeu o consumo de água diário, de líquido diário, ou não. Então, geralmente o paciente estava lá, sei lá, com peso seco de 70 quilos. O paciente chegava para dialisar com 74. Aí a gente já sabia, falava, ó, esse paciente aqui, ó, 74 quilos, a gente vai ter que enxugar, que é o modo que a gente falava. Então, ou seja, a gente vai ter que puxar mais água desse paciente, a gente vai ter que pegar, geralmente, o fluxo da máquina ele é maior nesse paciente, e por conta dele estar edemaciado, não visivelmente,
mas sistemicamente, ele vai sentir bastante também na hora da diálise. Então, esse paciente que chega para a gente com esse excesso de peso, ele já é orientado com todos os cuidados que ele precisa ter em casa. Então, geralmente a gente já fala, ó, 800 ml de líquido, não é só água. Quando a gente refere líquido, é tudo da forma líquida. Então, suco, chá, leite, fruta que contém líquido, a gente pede para estar evitando também. O paciente que faz a hemodiálise, ele geralmente ele faz 3 vezes na semana esse tratamento, de 3 a 4 horas. Só que existem as exceções, e essas exceções elas vão ser de acordo com o estado clínico do paciente e também com o desejo dele, porque tem paciente que ele não vai querer ficar lá na máquina 4 horas, 3 vezes na semana. Ele prefere ir 6 vezes na semana e dialisar 2 horas por dia. Na máquina de diálise, a gente consegue controlar tudo, desde o fluxo, o KVT. O KVT é o quanto esse paciente foi dialisado. E isso tudo a máquina dá. A gente vai lá, coloca todos os dados do paciente, que é o peso, a altura, os últimos exames que ele fez, que a gente pode colocar quanto que estava o sódio, potássio, e a máquina ela vai dando todos os resultados que foram efetivados durante a diálise, tá? Então é bem bacana. É um sistema, a gente acha que é complexo, mas na hora que a gente mexe não é tão complexo assim. E é bem legal que a gente já consegue ver todo o processo de diálise do paciente conforme o tempo vai passando. Nessa máquina exclusivamente, a gente tem os períodos de heparinização, que a gente precisa jogar heparina para o paciente, da máquina para o paciente, para que não ocorra coagulação nem do sangue do paciente e também da máquina. Essa heparinização é feita geralmente na primeira hora de diálise e na terceira hora de diálise, mas isso é de acordo com o protocolo de cada instituição. O que vocês estão vendo na imagem nada mais é o capilar, né, que é esse aqui. Ele faz a função dos nossos néfrons, onde ele vai fazer todo o processo de filtração do sangue. Como o paciente ele não tem a função renal, ou seja, a barreira de filtração dele tá lesionada, ele não consegue fazer reabsorção correta, né? Então, na diálise, infelizmente, às vezes o que acaba indo ali de nutriente, de glicose, de íons que precisavam ser reabsorvidos, eles acabam sendo muitas vezes não jogados fora, mas eles ficam presos no capilar e o paciente, por isso que às vezes quando a gente vai fazer uma análise de sódio, potássio desse paciente, está um pouquinho baixo. Por isso que às vezes também um paciente que não tinha um quadro de anemia, ele vai apresentar uma hemoglobina e um hematócrito um pouco baixo, porque as hemácias e as plaquetas, elas geralmente vão ficar aprisionadas aqui dentro desse capilar. As linhas, que a gente chama, né, uma venosa e uma arterial, e isso a gente define não é porque a gente vai funcionar a artéria e a veia, ok, até mesmo porque a gente precisa de um fluxo maior de saída para um fluxo maior de entrada de sangue, para um fluxo menor para a entrada de sangue. Mas isso na máquina, né, que geralmente é uma linha vermelha para arterial e uma linha azul para venoso. Na máquina não tem tanta diferença, isso é só para a gente entender que aqui funciona um fluxo arterial e um venoso. O paciente ele é monitorado a todo momento dentro da unidade de diálise enquanto ele está na máquina. A gente verifica todos os sinais vitais a cada 1 hora. E sempre que tem alguma alteração, o médico está ali no salão de diálise e a gente faz o que for necessário de acordo com os sintomas do paciente.
Dentro da unidade de diálise, a gente tem um salão principal. Esse salão principal é composto de várias máquinas sequenciais. E a gente também tem os salões que eles são, eu não vou dizer isolados, mas os pacientes que eles são HIV, hepatite B e hepatite C, eles precisam ser dialisados em salas diferentes, eles não podem ser dialisados juntos. Então, HIV vai dialisar com HIV, hepatite B com hepatite B e hepatite C com hepatite C. A gente não pode misturar esses pacientes. Essa máquina, quando o paciente sai e a gente vai iniciar um outro turno com outros pacientes para dialisar, ela faz todo um processo de lavagem térmica e química. Então, ela é muito bem limpa, né? Não existe o risco de ocorrer contaminação. Ah, mas Luiz, veio um paciente aqui, ele não é soro positivo, ou ele não tem nenhum outro tipo de doença que pode contagiosa, né, via, via corrente sanguínea, mas ele está com uma infecção sistêmica. Tem risco dessa bactéria que está nesse paciente de infecção sistêmica e para outro? Não, não existe por conta dessa lavagem que a gente faz na máquina, né? Essa esterilização que a gente faz na máquina. Ela mesma faz todo o processo sozinho, a gente só vai lá e programa ela para que ocorra essa esterilização, essa limpeza da máquina. O capilar e as linhas que a gente utiliza nesse sistema, geralmente a gente usa por 20 dias. No 21º dia a gente já tem que pegar e jogar tudo fora. Então a gente faz o reuso dessas linhas e desse capilar. Esse reuso, como que ele é feito? Dentro das unidades de diálise existe um local que se chama reuso. E esse reuso, como que funciona? Todo final de sessão de diálise a gente passa recolhendo todos os capilares e linhas que são identificados com o nome do paciente, a data que eles foram iniciado o processo de diálise com eles, né? E acabando a sessão de diálise, a gente lava todo o circuito primeiramente com soro fisiológico enquanto o paciente está na máquina, ele ainda está conectado na máquina. Lavou esse circuito, a gente deixa o mínimo de sangue possível para o paciente renal crônico, ele já é anêmico por conta da perda da função renal, né? E para que ele não ocorra uma diminuição ainda mais de hematohemoglobina, a gente tenta o mínimo possível deixar resíduo de sangue nos capilares nas linhas. A gente recolhe então e leva lá para o reuso. Dentro do reuso, a gente vai lavar esse capilar. A lavagem que a gente faz com esse capilar ela é feita com ácido. Então, a gente lava todo o capilar com ácido. A gente não pode deixar nenhum tipo de resquício de sangue ou de fibrina que geralmente fica ou de gordura, dependendo de como está o colesterol desse paciente. Você consegue ver toda a gordura presa no capilar. Então a gente não pode deixar nenhum resíduo que possa fazer com que tenha uma contaminação. A gente lava todo o capilar, toda a linha de uma forma com pressão e sem pressão. E depois a gente preenche toda a linha com ácido, assim como o capilar também. Quando esse paciente ele vai iniciar a diálise novamente, com esse capilar que ele estava lá guardadinho, todos os pacientes eles têm uma caixa com o nome deles, identificando o capilar, o turno, tudo. E quando esse paciente ele vai entrar em diálise, a própria máquina ela consegue tirar todo esse ácido que está ali dentro e lava todo o circuito. Aqui são os tipos de acesso, né, que eu já comentei sobre a fístula arteriovenosa, que ela é programada, né, mas a gente também tem as diálises de urgência, que geralmente são os pacientes que chegam com insuficiência renal aguda, ou os pacientes em insuficiência renal crônica, que geralmente eles abandonaram o tratamento conservador, é aquele paciente que foi para o consultório, ele estava com uma creatinina de 2,4, mas ainda estava sintomático. Ele não tinha falta de apetite, perda de massa muscular,
e outros sintomas que um paciente com insuficiência renal crônica com necessidade de diálise necessita. Então, esse paciente, ele geralmente abandona o tratamento, chega lá para a gente na unidade de pronto-socorro, na unidade de emergência, sintomático, e a gente precisa passar um catéter de urgência para iniciar a diálise nesse paciente. Então, a gente tem os catéteres de duplo lumen, que são esses aqui, que tem uma via arterial e uma venosa, mas eu falei, isso aqui é só para a gente identificar na máquina. E tem o catéter de longa permanência. Esse catéter de longa permanência, ele também ele precisa ser inserido via centro cirúrgico, junto com o procedimento que quem vai realizar é o vascular, porque esse catéter, a fixação dele é interna, é feita no vaso. Não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, estou circulando. Ele tem um cuff, como se funcionasse como uma sonda vesical de demora. Então esse cuff ele é insuflado e o catéter ele não vai sair. Tanto é que esse catéter aqui, ele fica fixado por 30, 40 dias na pele do paciente, onde a gente faz uma sutura bem pequena. Só que depois esse catéter ele não pode ser mais fixado, tá? Ele geralmente ele tem uma vida útil aí de 2 anos. Já esse catéter aqui de curta permanência, a gente tenta no máximo, no máximo, no máximo deixar por 30, 60 dias, tá? Para que o paciente ele não tenha nenhuma infecção local. Os cuidados que a gente precisa ter com esse catéter, toda vez que o paciente ele vai iniciar a diálise, a gente já fala, ó, não pode deixar cair água aqui, evita contato com sujidade, evita ficar colocando a mão, tanto que o paciente, quando ele está em processo de diálise, dependendo do local onde esse catéter é inserido, que pode ser jugular, subclave ou femoral, a gente evita ao máximo colocar em femoral, mas quando o paciente ele não tem condição de ser inserido em outros vasos por conta de algum comprometimento, a gente acaba optando pela femoral. Mas os cuidados são basicamente esses. Então, para a gente iniciar o processo de diálise aqui, a gente tem que fazer toda uma asepsia, cloroxidina hidrogermante, cloroxidina alcoólico, para depois fazer a conexão das linhas. A gente também tem a diálise peritoneal. A diálise peritoneal, ela geralmente ela não é muito preferida pelos pacientes. A gente dá uma opção de escolha para o paciente quando ele está programado para diálise. Então, ele entrou com uma insuficiência renal estágio 3. E a gente está vendo que ele está tendo uma perda progressiva. E aumento de creatinina, aumento de ureia muito rápido. A gente já fala para ele, ó, a gente precisa entrar em processo de diálise. Existem duas opções. A hemodiálise, que foi o que eu comentei, a gente explica todo esse processo para o paciente, e a diálise peritoneal. A diálise peritoneal, ela precisa ser realizada numa escala de 6 por 1. Como que é isso? O paciente ele vai dialisar 6 vezes na semana e folgar um dia. Como que funciona esse processo? A diálise peritoneal, o catéter dela é um pouco diferente, ele é introduzido na região abdominal, geralmente assim, em uns de 2 a 3 dedos, dois não, uns 3 a 4 dedos depois da cicatriz umbilical, tá? Esse cateter ele também é inserido em centro cirúrgico. Quem faz esse procedimento é o médico nefrologista. Esse catéter ele vai ser inserido entre o peritônio e o músculo do abdômen. Quem vai fazer todo o processo que seria feito pelo rim ou pelo capilar lá na máquina de hemodiálise é o peritônio. O peritônio, quando a gente insere uma determinada concentração de diálise, de glicose, desculpa, que são através dessas bolsas que ficam em cima da máquina, ele que vai fazer todo o processo de filtração. Então, é essa membrana do peritônio que vai fazer com que
a glicose que foi inserida dentro dessa cavidade, ela seja filtrada juntamente com o nosso sangue. Como que funciona esse processo da máquina de diálise? Todos os cuidados eles precisam ser como o da hemodiálise, só que isso aqui, esse tipo de diálise, o paciente ele não precisa estar internado, ele não precisa fazer intra-hospitalar. O paciente ele pode ir para casa depois de um treinamento, que não só ele, mas a família precisa ter um responsável também por esse paciente, caso ele não consiga, caso ele não tenha condição de de realizar o processo, outra pessoa precisa fazer por ele, então a gente sempre treina o paciente e um membro da família para poder estar sendo responsável pela instalação da diálise. É simples, não tem nada de complicado. A máquina, ela vai te dando todos os passos que você precisa fazer para poder conectar o sistema e ela também vai te dando as fases que está na diálise. Geralmente é fase de drenagem, fase de inserção e fase de permanência e depois fase de drenagem de novo. Esse ciclo aqui, a máquina que está apontando é permanência 5 de 6. Esse ciclo aqui ele vai variar de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com como que o médico nefrologista quer que essa diálise seja efetiva. Tá? Então, como eu falei para vocês, o paciente ele não precisa estar indo para o hospitalar. As primeiras sessões, geralmente, os 30 primeiros dias, esse paciente ele vai fazer dentro da unidade hospitalar para a gente verificar como que está o catéter, se não vai ter nenhuma obstrução, se não vai ocorrer nenhum tipo de infecção, porque geralmente esse tipo de diálise, infelizmente, ele tem uma alta taxa de infecção, né, que é a peritonite. Se não houver a higienização correta, não só da parte do paciente, mas também da pessoa que está fazendo todo o cuidado com a máquina, com os materiais que a gente disponibiliza. Ah, e tem algum custo para esse paciente fazer essa diálise em casa? Não, isso é totalmente gratuito. A gente insere ele em uma fila onde é controlado pelo Nefrodata, que é um sistema que toda a clínica de nefrologia ela vai utilizar para acompanhar esse paciente que está em diálise. E o próprio Estado manda para a gente a máquina, as linhas e toda a solução de glicose que a gente precisa inserir nesse paciente. Então, esse paciente ele vai a cada 30, 60 dias na unidade de diálise para a gente fazer o controle de creatinina, de ureia e também para a gente repor o material que ele precisar. E o TX renal, que é o transplante renal. Como que ele vai funcionar? O transplante renal ele funciona assim: o paciente chegou com uma insuficiência renal crônica dentro do consultório médico, a gente vai realizar todos os exames necessários para ver se esse paciente ele tem condição de passar por um transplante renal. Lembrando que pessoas com idade avançada ou com doenças infectocontagiosas, elas infelizmente estão descartadas do transplante renal. Depois que esse paciente ele passa por todo esse processo de exames, o médico vai inserir ele na fila de transplante renal. A fila ela é nacional e varia de acordo com o paciente, as queixas, como esse paciente ele entrou em diálise, idade. São vários critérios que a gente utiliza para poder estar fazendo esse transplante. E dentro desse sistema que a gente utiliza da feira do transplante renal, a gente já insere todos os exames desse paciente que já foram realizados e todos os acompanhamentos, inclusive acompanhamento dental. Esse, geralmente o paciente renal, por conta da perda de cálcio, que ele não consegue fazer uma absorção correta do cálcio, por conta do colicalciferol, que a glândula suprarrenal ela para de produzir, ele tem muitas queixas dentárias que podem levar a algum tipo de infecção e a gente já viu o paciente sendo barrado de transplante renal porque não fez tratamento. Então, esse paciente
que está na fila, assim que ele é contemplado com o transplante renal, ele vai para a unidade onde esse rim está, realiza o transplante e vai fazer o acompanhamento com o nefrologista que indicou o transplante, mas também com o nefrologista que fez o transplante. Não só por conta do risco desse rim ser rejeitado pelo organismo, se ele não fizer o tratamento adequado com os imunossupressores, mas também porque a gente precisa verificar a questão da função renal desse paciente também. Acho que é isso. Não vou me prolongar mais. Se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar.